acabe, né, nós vamos converter o vídeo, certo? E eu vou disponibilizar lá na plataforma para que vocês possam assistir novamente, tá? Muito bem. Então, o nosso foco essa semana é discutir um pouco sobre o conceito, né, a ideia que se espera do que nós chamamos de communicative approach, ou communicative methodology, quer dizer, é o método comunicativo, tá? Que hoje em dia é o que é mais usual, mais usado, né, mais aceito na sala de aula normal, né? Tanto na sala de aula regular, quanto na sala de aula de língua, certo? Então, se você está usando, por exemplo, um livro-texto, né, que eu já pedi que vocês tentem encontrar um para ter em mãos, certo? Mas se você está usando um livro-texto, por exemplo, e ele é moderno, a filosofia por trás... Boa noite, Rose. A filosofia por trás daquilo que o livro faz e que o livro espera e que o professor deve incrementar, né, é o método comunicativo, é a metodologia comunicativa. Então, gente, olha, mesmo quando se fala em bilinguismo, tá? Mesmo quando se fala em competência cognitiva, tá? Em potencial cognitivo, quando a gente diz que o aluno precisa ser crítico, né? Que ele precisa pensar, que ele precisa raciocinar, mesmo quando se fala nisso e quando se pensa em bilinguismo, nós estamos em mente, nós estamos pensando na comunicação, tá? Em dar ao aluno condições de usar a língua, o código, né, para as manifestações linguísticas necessárias àquela demanda social que nós já conversamos aqui em outras ocasiões, tá? Então, não adianta o aluno ser competente na língua e não ser competente na linguagem. E é diferente, certo? Essas duas coisas são diferentes. Claro, para você ser competente na linguagem, você precisa ser competente na língua, certo? Uma coisa não é desatrelada da outra. Então, é assim, o objetivo último, o foco último de uma sala de aula de língua hoje deve ser dar aos alunos a chance, a oportunidade de produzir sentido e significado com o objetivo de comunicação. Diante disso, tá? Então, aí eu vou agora para a nossa tela, tá? Diante disso, um dos pontos que nós devemos ter em mente sempre é a diferença entre fluency e accuracy. O que é fluency? É fluência. O que é fluência? É o aluno ser capaz de desenvolver uma conversação, certo? O aluno ser capaz de conversar em circunstâncias sociais diferentes. E o que é accuracy? Accuracy é a exatidão, é aquela coisa da norma culta, né? Da norma padrão. Então, numa sala de aula de língua, seja português, inglês, espanhol, seja a língua como segundo idioma, ou mesmo na sala de aula materna, nós precisamos, como objetivo último, dar ao aluno a chance de desenvolver, né, de expandir, de melhorar a sua fluência.
ou seja, a sua capacidade de comunicação. Então, nós só vamos conseguir isso através do quê? Da interaction. Então, é claro que, como eu disse ainda há pouco, você precisa ser competente na língua para produzir linguagem, certo? Então, você conhece o código, o que significa que o professor continua precisando apresentar a linguagem, certo? Mostrar vocabulário, trabalhar pronúncia. Tudo isso faz parte, certo? Da apresentação de linguagem. Você precisa dar ao aluno as ferramentas. E aí, o aluno vai treinar essas ferramentas, praticar essas ferramentas, e depois disso, você então vai dar a ele a oportunidade de produzir a sua própria linguagem, quer dizer, de utilizar a linguagem de maneira mais livre. Então, vejam que é por isso que, numa atividade de método comunicativo, você precisa de 3 partes. A parte pré, onde o professor vai apresentar aquilo que ele precisa apresentar. Vai introduzir contexto, vai mostrar vocabulário, vai treinar pronúncia, certo? Vai apresentar a linguagem, vai apresentar aquilo que ele precisa apresentar. Aí, depois, você tem uma fase em que o aluno estará com o material em mãos. Então, ele vai ler, ele vai repetir, certo? Ele vai treinar aquilo que você quer que ele treine. Aí, quando você estiver satisfeito com as correções que você fez aqui nessas 2 etapas, né? Quando o aluno estiver com os modelos que você apresentou de maneira satisfatória no seu ponto de vista, você passa para a 3ª fase, que é a fase post, onde você vai, através da interação, dar ao aluno a oportunidade de utilizar a linguagem que ele já conhece, tá? De maneira mais livre, certo? Então, o que é que significa isso? Por exemplo, olhem aí esse número 5. Isso significa que as correções, né, que você vai fazer, de aquela coisa de dizer assim, olha, vamos repetir, vamos produzir o modelo, tá? Olha, precisa dar uma corrigida aqui, essa pronúncia não está boa, vamos repetir essa palavra. Você vai fazer isso na fase pré e na fase on. Quando você passar para a fase post, o aluno vai falar, né, vai produzir linguagem, vai desenvolver a fluência de maneira livre. Então, isso significa que você não vai mais ficar corrigindo o aluno. Porque vocês imaginem, né? Você está numa situação da vida real, aí toda hora alguém para e diz assim, olha, tu estás falando errado. Melhora aí essa pronúncia. Repete comigo. Aí o cara vai passar 15 minutos sentado na mesa do bar, a cerveja esquentando, e ele repetindo aquilo que o cara está mandando ele repetir para melhorar a pronúncia. Não existe isso na vida real, certo? Na vida real, um erro aqui, outro ali, quando você está produzindo comunicação, tá? Pode não fazer grandes diferenças, porque se você estiver se comunicando, se você estiver se fazendo entender, né? E entendendo, você está trocando mensagens, certo? Você está produzindo comunicação. Então, na sala de aula, como você não tem uma situação real, você está simulando isso. Então, você precisa ter trabalho de par, trabalho de grupo, você precisa colocar os alunos em grupo lá nessa fase post, você precisa colocar os alunos em grupo para eles
conversarem, para eles usarem a linguagem. Só que aí você não vai poder ficar o tempo inteiro interrompendo a conversa, né? Para corrigir os alunos, certo? Porque isso aí já ficou para trás. Então, essas 3 fases de uma atividade que tem como base o método comunicativo está sempre fazendo esse contraste aí que a gente já conversou aqui sobre competência linguística e competência comunicativa. Então, prestem bem atenção, porque isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Nós não estamos dizendo aqui que você não deve fazer repetição, que você não deve fazer correção, tá? Que você não deve pedir que o aluno melhore a reprodução dos modelos. Não, você vai fazer isso sim. Só que você vai fazer isso na fase pré e na fase on, certo? Aí você vai poder corrigir, você vai poder repetir, você vai poder praticar, certo? Com seu controle. Mas a partir do momento em que você disser assim, bom, agora vocês vão pegar essa situação aqui que eu estou colocando no quadro e vão conversar sobre isso. Acabou a correção, acabou o modelo. Você vai deixar o aluno produzir a linguagem livremente. Aí não existe mais correção, só existe feedback. E o que é que isso significa? Você está por ali circulando na sala, né? Você está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Aí você pode, inclusive, parar num grupo para conversar com o grupo. Ali você não é mais o professor, você é um membro do grupo. Tá? Porque aí você dá motivação, né? Você participa um pouco ali, faz uma perguntinha, deixa a confusão rolando e vai para outro grupo. Certo? Mas você está ouvindo, né? Está ouvindo uma coisa aqui, outra ali, e está fazendo uma anotação mental daquilo que você está ouvindo. Então, se você percebe que os alunos estão cometendo algum tipo de erro, que os alunos têm algum problema com a pronúncia de um determinado som, mais tarde, ou na mesma aula, ou na outra aula, você pode produzir uma atividade para treinar aquele som. Mas naquele momento em que os alunos estão conversando, eles estão elaborando linguagem, né, experimentando com a linguagem, você não vai ficar o tempo inteiro parando, né, a conversa para corrigir, porque senão eles perdem o trilho da comunicação. E não é isso que acontece no mundo real, certo, gente? Ninguém anda com um livro embaixo do braço, né? Aí quando surge uma situação qualquer de comunicação na vida real, você espera aí, deixa eu olhar aqui para ver o que é que eu preciso dizer. Ah, é isso. Pá, não. Certo? Isso está claro, gente, para vocês? Sim. Então vejam Sim, bem. professor. Muito bem. Então vejam bem, olha. Isso traz uma série de consequências, tá, gente? Mas a principal delas é que quando você vai trabalhar uma das habilidades, certo? Nós já vimos que são 4, né? Quando você vai trabalhar uma atividade com uma dessas habilidades, você pode usar esta atividade para praticar os itens da linguagem, da língua, certo? Então, você estará utilizando aquela atividade como um exercício. Agora, se você for usar aquela atividade para desenvolver aquela habilidade, aí você não pode mais ficar só naquele universozinho do exercício. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um texto para trabalhar, certo? Então, você vai começar a sua atividade com um reading.
Você pode pedir ao seu aluno para pegar o texto e marcar, por exemplo, os verbos irregulares que existem no texto. Ou para marcar os verbos no presente, os verbos no passado. Você pode pegar o texto e dizer para o seu aluno assim, olha, eu quero que você identifique todos os advérbios de modo que tem no texto. Aí o aluno não precisa ler o texto nem interpretar o texto. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o texto e reconhecer alguns elementos que você pediu. Então, ele não está lendo o texto. Ele não está interpretando o texto. Ele está fazendo um exercício com um item da língua que você está querendo praticar, por alguma razão. Então, isso aí é você está usando um reading como exercício estrutural. Agora, se você quer usar o reading como desenvolvimento da habilidade de leitura, aí você tem que pedir para o aluno para ele ler o texto, aí você tem que ter perguntas de interpretação, certo? Você tem que ter perguntas que façam com que o aluno pense e, com base no texto, ele responda. Isso sim é desenvolver a habilidade de leitura. Então, no método comunicativo, tá? O foco principal é o desenvolvimento das habilidades. Então, você vai fazer interpretação de leitura sempre, você vai produzir texto, certo? Você vai fazer o aluno ouvir e tentar responder perguntas sobre o que ele ouviu. Então, você vai desenvolver as habilidades. E nós já vimos aqui que você precisa trabalhar todas elas. E que você vai arranjar aí uma maneira de equilibrar isso. E vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso. Então, você vai praticar, você vai desenvolver essas habilidades. Para você fazer isso, preliminarmente, você precisa trabalhar o código. Então, você vai usar aquilo também como exercício. Você vai pedir ao aluno, por exemplo, você vai começar aquela aula com listening. Então, você vai pedir que o aluno ouça o áudio, né? E reconheça, por exemplo, adjetivos no áudio. Aí você vai fazer uma lista no quadro dos adjetivos que os alunos reconheceram ouvindo uma ou duas vezes o áudio e vai mandar eles repetirem aqueles adjetivos. Isso aí é pronúncia, é trabalhar a língua. Depois, você vai pedir que eles lhe digam assim, olha, mas o que está acontecendo aí nesse listening? Vamos ouvir de novo. Quantas pessoas estão envolvidas aí? Elas são o quê? Marido e mulher, amigos, são colegas de escola, é um professor conversando com um aluno. Qual é esse contexto aí? Né? Qual é essa cultura que está por trás disso? Que universo é esse? Porque isso vai ajudar o aluno, tá, a pensar naquela situação. E isso poderá, de alguma forma, ajudá-lo a entender mais o listening. Vocês sabem que é muito difícil o aluno entender, né, o listening. Tá? Mas, por exemplo, vamos imaginar que você faça o listening com o livro aberto, de primeira vez, né? Aí o aluno não vai ouvir nada, ele vai ler. Aí, quando ele chega lá nos Estados Unidos, ele foi fazer uma viagem. Chega lá, ele resolve ligar a televisão, porque ele quer assistir um programa qualquer, para treinar o inglês dele. Aí ele entra em desespero total. Por quê? Porque ele não está acostumado a ouvir.
E na televisão, né, não tem legenda. O cara está falando ali normalmente. O cara liga a televisão na CNN Internacional, né, no canal 200, para quem tem TV a cabo, certo? Ou no YouTube para assistir a CNN Internacional. Aí o cara começa a falar inglês normalmente, naturalmente. Não tem legenda. Aí o aluno diz assim, putz, não entendi nada. Não entendi nada, nada. Pô, já tô no último nível do meu curso de inglês e não entendi nada. Então, nós precisamos, tá, pensar que no método comunicativo, né, numa sala de aula comunicativa, por exemplo, o tempo em que o professor fala, que nós chamamos de Teacher Talking Time, TTT, TTT, deve ser muito menor do que o Student Talking Time, é o STT. Claro que o professor vai precisar falar, né? Mas ele deve buscar reduzir esse tempo ao máximo. Porque o que ele quer é ver o aluno falando. Ele quer desenvolver a fluência do aluno, não é dele. Então, vocês sabem, por exemplo, que tem professor que é muito agoniado, né? Por exemplo, o cara faz uma pergunta lá, certo? Faz uma pergunta, pede para o aluno responder uma pergunta, em menos de 30 segundos ele dá a resposta. Quer dizer, ele não dá tempo para o aluno falar, para o aluno responder. Olha, leiam aí o primeiro parágrafo desse texto para mim, por favor, e me digam o que está acontecendo, qual é a situação. Aí ele não dá tempo nem do aluno ler o parágrafo e nem dele dizer o que é que está acontecendo. Ele mesmo já vai dizendo. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que terminar o conteúdo, é muito conteúdo, é um desespero doido. Isso não é uma aula de método comunicativo. Então, você apresenta, tá, a linguagem, né, o item de linguagem que você precisa apresentar, você dá o material que você vai trabalhar para que o aluno possa praticar aquilo que você apresentou, aí você vai fazendo as correções que você quer fazer, né, vai aprimorando os modelos que você apresentou, e depois disso, você vai dar uma situação qualquer para os alunos, você vai colocar eles em grupo, em trio, vai dar um contexto, vai dar uma situação onde há uma necessidade deles interagirem, deles dialogarem, deles usarem a linguagem. Para depois, então, eles dizerem para você qual foi a decisão do grupo. Isso você faz, por exemplo, para speaking, né? Aí, quando termina, você manda eles escreverem aquilo que o grupo decidiu. Então, você vai trabalhando com todas as skills, certo? Mas veja que você começou lá com uma skill específica. Você começou com o listening. Aí trabalhou o listening, né? Fez tudo que você queria fazer com o listening. Depois você passa para o speaking e depois você passa para writing, por exemplo. Então você vai envolvendo todas as habilidades, porque o que nós queremos, certo? É desenvolver todas as habilidades, né? De preferência de forma equilibrada. Então, isso é que é um método comunicativo. É você dar ao aluno ferramentas e oportunidades para ele produzir essa função social da língua, para que ele produza linguagem, para que ele produza sentido, para que ele produza significado. Então, gente, o método comunicativo, tá? Ele tem esses 5
pontos de âncora, né? De base. Fluência através da interação, certo? Então, os alunos precisam desenvolver, aprimorar a fluência através do desenvolvimento da interação, certo? Então, você aprimora a fluência através da interação, buscando sempre esse contraste entre aquilo que é competência comunicativa e competência linguística. Então, a gente costuma dizer que, na grande maioria das vezes, a gente começa com uma skill, que pode ser listening, reading, writing, speaking, mas vai terminar sempre com speaking. Então, na fase post, sempre vai ter um speaking, porque você só consegue aprimorar a fluência através dessa necessidade comunicativa que você vai criar nessa fase post. Então, você começa com qualquer skill, certo? Aí você vai trabalhar isso, vai praticar isso, o material que você tem, seja no livro-texto ou que você trouxe de outra fonte. E lá na fase post, você vai dar ao aluno a chance dele usar a linguagem livremente. Não é só o conteúdo daquela aula, certo? Ele vai conversar. Eu sei, certo? Que vocês vão dizer assim, professor, mas o aluno não fala inglês, ele só fala português. Mesmo que seja uma sala de inglês, o aluno só fala português. Pois é, né, gente? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você deve se manter firme. Motive. Não fale português com seu aluno. Por exemplo, você tem uma turma de inglês, né, no colégio. Por que em vez de dizer bom dia, você não diz good morning? Por que você não diz simplesmente morning? Como é o que acontece num ambiente mais informal? Se você encontra o aluno no corredor e passa por ele, por que você não diz hello ou hi? Você tem que dizer oi, tudo bem? Say hi, how are you? Então você precisa criar esse ambiente comunicativo com relação à língua. Não quer dizer que isso vai produzir um milagre, mas pelo menos você está fazendo a sua parte, certo? Muitas vezes é muito melhor nós diminuirmos um pouco a quantidade de coisas que nós trabalhamos numa determinada aula, com o sentido, com o intuito de aprimorar essa fluência. Eu sei que não que o tempo é curto, então você faça as suas adaptações, certo? Você reduza um pouco aquilo que você precisa trabalhar de conteúdo. Então, eu sei que é um desafio isso, certo, gente? Mas nós precisamos trabalhar todas as habilidades. Por quê? Porque nós sabemos que na comunicação do dia a dia, a gente não usa uma habilidade apenas ao mesmo tempo do que outras. As habilidades, elas são usadas de maneira conjunta, né? A gente lê, fala, ouve, escreve, tudo ao mesmo tempo. Isso é que é a realidade. Então, a gente precisa tentar trabalhar isso na sala de aula. Isso é que é o método comunicativo. É você buscar isso, certo? É você desenvolver essas habilidades, em especial a fluência, né? Então, o speaking,
de forma que o aluno sinta que ele está usando a língua de maneira significativa. Quer dizer, ele está produzindo sentido, ele está produzindo significado. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando um diálogo na sala. Aí, no diálogo, as pessoas estão aborrecidas. Aí, quando você pede para o aluno repetir uma linha lá qualquer do diálogo, ele diz assim, Jesus. Vamos supor que a palavra seja Jesus, com exclamação. Em vez de dizer Jesus, ele diz Jesus. Professor, pronunciei certo? Pronunciou. Mas não comunicou. Observe o diálogo, ouça o áudio. As pessoas estão tristes, estão aborrecidas, estão indiferentes. Vocês conhecem aquela história daquela frase I love you? Você tem diversas formas de dizer I love you. Você pode dizer I love you com intensidade, com emoção, com indiferença, certo? Com raiva, com impaciência. Isso modifica a forma como você diz a frase. Então, isso é desenvolver a habilidade de speaking. Não é apenas você repetir de forma correta. É você sentir a linguagem. É você sentir que aquilo tem um contexto, que aquilo está dentro de um universo contextual. Eu não sei se vocês algum dia assistiram essa novela da Globo que passa 9 horas aí. Como é o nome? Bem Querer, né? Força do Querer. Que tem aquele pessoal aqui de Belém, né? Que é paraense. Sim. Que vive dizendo égua, né? Égua, égua, égua. E aquilo parece tudo artificial, porque não é assim que nós usamos a palavra égua. Certo? A gente usa a palavra égua, pai d'égua, em muitas circunstâncias, com muitas emoções diferentes. O que é que aconteceu lá? Eles foram treinados para produzir aquilo de uma única maneira. Então, não é isso que nós queremos, certo? Nós queremos trabalhar o método comunicativo. Nós já vimos isso lá nas metodologias da língua portuguesa. Então, isso serve para a língua inglesa, para a segunda língua, gente. Toda a língua tem uma cultura por trás dela. E a gente, então, precisa trabalhar isso com o nosso aluno. Não basta você ensinar a gramática para o seu aluno. Não basta você ensinar a pronúncia correta. Você vai fazer isso também. É preciso, claro, né? Porque a pessoa precisa aprender a pronunciar as palavras, precisa conhecer a gramática da língua. Você vai fazer isso. Mas só isso não é desenvolver habilidade. Certo? Você não estará dando ao aluno a chance de aprimorar a fluência de comunicação, né? de fazer sentido, de dar sentido àquilo que ele está falando ou produzindo. Então, isso é o método comunicativo. E qual é o desafio nosso? É tentar trabalhar todas essas habilidades, né? Desenvolver todas essas habilidades de forma igual. Certo? Então, a partir da próxima semana, nós já vamos começar a ver de que maneira a gente faz isso. Eu já dei algumas dicas para vocês. Certo? Mas a gente precisa trabalhar essas habilidades de forma igual, de forma equilibrada. Com maior ênfase para qual delas? Para o speaking. Porque o foco último do método comunicativo é você aprimorar
a fluência. E, para isso, os alunos têm que conversar, têm que trabalhar a linguagem, têm que comunicar, têm que produzir comunicação. Então, vocês têm essas 3 partes numa atividade. A fase pré, em que você vai começar com uma habilidade, uma skill. Pode ser qualquer uma delas, depende do que você tem lá no seu livro-texto ou no seu material. Aí você prepara, trabalha, né? Depois você entrega o material para o aluno praticar isso que você apresentou, com o material na mão. Depois ele larga tudo isso e você vai dar a ele uma situação contextual para que ele possa, então, interagir com outros alunos, produzir linguagem. Se você decidiu que você vai utilizar a situação que o livro-texto já propõe lá para você, você explica, né? Dá as suas instruções, mas depois mande o aluno fechar o livro, para que ele possa conversar livremente. Produção é o nome da fase final. De preferência, com fluência, com speaking. Tá claro isso, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Sim, Everaldo. Ficou claro. Oi, Leonardo. Diga. Não, ficou claro, sim. Aqui. Certo. Everaldo, você disse alguma coisa? Não, professor, é só uma observação. Eu estudei numa escola de idiomas aí, Sim. E lá é o seguinte, o camarada chega, não tem qualquer conhecimento de inglês, e lá, do básico mesmo, é só inglês. Certo. Aí as pessoas, elas sentem aquele choque, mas com o passar dos meses, aí já tá tranquilo. Certo. Né? A pessoa se acostuma, né? Como é, Leonardo? Não, eu entendi o que ele quer dizer, porque geralmente nas escolas de idioma, né, o professor, lá na primeira aula, já começa dando aula em inglês, né? Aí, com o tempo, a gente vai se adaptando. No início é bem difícil, né? Você pegar ali Sim. Mas com o tempo você vai... Eu não sei se vocês lembram, né, das aulas de língua que vocês tinham no colégio ou na escola de inglês. E nos primeiros níveis, assim, né, nos níveis mais básicos, o professor falava bem devagar, falava bem compassadamente, para que o aluno pudesse entender melhor, né? O professor tem essa tendência de ser paternalista, né? É verdade. Mas isso está errado, correto? Porque na rua, né, na vida real, você pode pedir para a pessoa falar mais devagar. Mas o que acontece é a pessoa falar naturalmente. Então, alguns estudiosos defendem a ideia de que, desde o início, o professor fale o inglês, ou seja, o que for, naturalmente. Porque a gente sabe, o professor nem sempre é nativo da língua, né? A maioria dos professores é não nativo. Então, ele já tem aquele problema do sotaque. Mas isso está tudo certo, né? Todo mundo tem sotaque no mundo. O chinês não fala inglês como o americano. O indiano também não. O brasileiro também não. O americano não fala inglês como o britânico. Então, todos têm sotaque, certo? Agora, quando você fala, é preciso haver um limite, né? Para que todos entendam. Então, se um americano está conversando com um britânico, ele pode até ter dificuldade no início, mas dali a 5 minutos ele está tranquilo. Então, alguns estudiosos dizem que no método comunicativo, nessa nova visão, né, de trabalho da língua, você precisa usar a língua naturalmente. Então, não tem esse negócio de dizer Hi, how are you? A não ser que você esteja praticando, né, o modelo, certo? E mesmo assim, quanto mais natural, melhor.
Porque senão, olha, sempre tem aquele esperto que diz assim, mas professor, o cara não fala assim lá no áudio que o senhor tocou aí. Quem dera que ele falasse igual o senhor, eu ia entender, ó, tranquilo. Não pode ser assim, tá? É claro que numa situação real, você pode sempre dizer para a pessoa, olha, fala mais devagar, porque eu não falo muito bem ainda a língua, né, o idioma. Então, fala um pouquinho mais devagar, que é para eu poder acompanhar melhor. Não há o menor problema nisso. Certo? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa atinja um nível cada vez mais alto. Então, no método comunicativo, gente, a base principal, o pilar principal é o aprimoramento da fluência através da interação. E você só vai conseguir isso se você trabalhar o idioma, né? Você apresenta o que você quer apresentar, você trabalha, pratica, corrige, aprimora o modelo que você está trabalhando, mas depois, quando chegar lá naquela fase final, larga o aluno, deixa ele falar. Aí você passa aqui, ouve uma coisa ou outra, dá feedback depois, no final, para todo mundo, certo? Participa aqui de uma conversa, de outra. Fale inglês com seu aluno. O aluno está na lanchonete, né? Está comendo aquele hambúrguer assim, apetitoso, né? O professor chega e diz assim, hey, what are you eating? Is that a hamburger? Is it good? Is it delicious? How much? Qual é o problema? Ah, vai todo mundo ficar me olhando. Bom, paciência, né? Paciência. A gente está no meio de um grupo, né? De uma comunidade, então, quem quiser olhar, olha, né? Então, você precisa dar ao aluno oportunidades para ele produzir essa comunicação. Seja dentro, seja fora da sala de aula, tem que aprimorar essa fluência, tem que trabalhar essa interação para ele desenvolver a linguagem. É claro que nós temos aí aquilo que nós chamamos de fatores não linguísticos. Nós já conversamos um pouco sobre isso, certo? Então, tem aluno que é tímido, né? O cara fica ali retraído. Aí você vai trazendo ele para dentro do grupo, vá trabalhando, vá tentando. Não tem receita. Tá, Professor, não existe receita. e muitas das vezes o aluno até sabe, mas o fator nervosismo bloqueia. Bloqueia o que ele sabe, né? Exatamente. Eu vou contar uma história para vocês, tá? Uma vez eu fui fazer um curso nos Estados Unidos. Eu já era formado, já trabalhava, né? Eu tinha fluência muito boa, aliás. E aí eu fui fazer esse curso lá e quando acabou o curso eu fui passar uns dias em Nova York, de férias, né? Uma semana, 3 dias, sei lá, não me lembro direito. Aí, no primeiro dia, quando eu saí para a rua, eu não conseguia entender nada do que estavam falando. Nada. As pessoas passavam por mim conversando, eu não entendia nada. Aí, o que aconteceu? Eu entrei em um desespero tão grande que eu me sentei na beira da calçada e comecei a chorar. Aí um guarda, que vocês sabem que lá em Nova York, né, eles aparecem do nada, assim, de repente. O guarda apareceu e começou a conversar comigo. Começou a perguntar o que era que tinha acontecido, né, o porquê que eu estava assim, tarará. E eu comecei a entender tudo que ele estava me dizendo. Claro que ele estava falando mais devagarinho, porque ele percebeu que eu não era americano, claro, né? Mas eu comecei a entender e comecei a conversar com ele. Depois daí, pronto. Aquilo parece que tirou a cortina de fumaça, né? Então, gente, esses fatores
também acontecem na sala de aula, né? Que são os fatores não linguísticos, os fatores emocionais, né? De personalidade, certo? Receita não tem. O que tem é tentativa. A gente vai tentando. Pois não, Leonardo? Pode falar. Tem aquele, não sei se você conhece aquele tradutor, intérprete, que ele até é famoso, ele tem um blog que é o Tecla SAP, é o Ulisses. Ele falou que uma vez ele viu que ele estava assistindo uma reportagem que era de um americano e era um americano que estava entrevistando um australiano, né? E na entrevista eles botaram legenda, porque a diferença é tão grande, né? As pessoas acham que é tudo a mesma coisa, assim, mas a diferença era tão grande que eles não entendiam o que estavam falando. Era inglês, mas não compreendiam que a diferença do som era tão grande que não dava para compreender. É assim, né, gente? A gente, quando vai, por exemplo, para outro município dentro do Brasil, né? Às vezes a gente não entende nem o português. Eu fui passar alguns dias em Lisboa, né? E fui a um restaurante. Na hora da sobremesa, o cara veio com aquele carrinho, né? Com um carrinho cheio de sobremesa. Aí ele começou a explicar as sobremesas. Estava falando português, claro, né? Mas eu não entendi nada do que ele disse. Aí o gerente, que estava assim perto dele, né? Percebeu aquilo, aí veio e disse assim, Ney, calma, fala mais devagar. Explica com calma. Aí sim que a gente conseguiu entender. Mas quando ele começou a explicar, ninguém entendeu nada. E era português, certo? A língua era português. Então, essas coisas acontecem, tá, gente? Então, você precisa, por exemplo, aquela coisa de que o aluno tem que entender palavra por palavra do que foi dito no áudio, isso não existe. Isso não é listening. O aluno não tem que entender todas as palavras, ele nem vai poder, ele não tem esse repertório ainda, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar esses contextos, né? Se vocês vão ver, quando nós estudarmos o listening, que o nosso cérebro, ele tem alguns mecanismos que vão sendo ativados quando a gente está fazendo listening. Então, como é uma língua estrangeira, você tem que ajudar o aluno a ativar esses mecanismos. Certo? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso lá de maneira mais específica. Então, a partir da próxima semana, nós vamos já começar a ver como é que a gente trabalha com o material, como é que a gente busca esses objetivos, tá? Usando os estilos, né, os learning styles, os estilos de aprendizagem e as habilidades. Nós vamos tentar buscar esse equilíbrio, certo? Então, a gente vai ver uma forma prática de fazer isso. Não quer dizer que vai funcionar sempre, mas é uma forma prática de vocês realizarem isso, tá bom? Professor? Oi, diga. Tem alguns professores que eles dizem que quando está se iniciando, né, o processo de aprendizagem de uma nova língua, no início, né, é comum que os alunos começam a aprender muito rápido. Como eles não sabem nada, né, eles não têm consciência do que... na verdade, eles não sabem que eles não sabem. Né? Eu já ouvi isso de professor. E eles começam a aprender com muita facilidade, né? Vão memorizando as palavras, vão aprendendo estruturas, mas chega um determinado tempo que eles falam assim, que eles começam subindo, né? Mas tem uma hora que ele estanca, né? Que eles chamam de platô, né? Que o aluno tem a sensação que ele não está evoluindo, está aprendendo. Sim. Aí eu queria saber do senhor, assim, que estratégias, assim, que cabe aos professores, assim, para tirar o aluno desse período, assim, da aprendizagem. Veja bem, a gente precisa sempre estar motivando o aluno. E quando a gente percebe que ele chegou nesse platô, como a gente chama,
A gente precisa desafiar o aluno. Dê a ele, por exemplo, crie um projeto, divida a sua turma em grupos e mande eles criarem um jornal, por exemplo, para a escola, certo? Com as notícias da escola, tá? Mande eles trabalharem um projeto linguístico. Sabe como fazem essa gincana da matemática aí, né? Essa coisa essa Olimpíada da matemática? Faça uma Olimpíada com alguma coisa da língua. Certo? Então, esse platô, ele é muito natural de acontecer, tá? Porque chega uma hora em que o aluno tem a impressão de que ele já sabe tudo, ou que ele está só repetindo o que ele já estudou. Então, cabe a você primeiro mostrar a ele que não é bem assim, que ele está expandindo um pouco o conhecimento dele. E, ao mesmo tempo, crie um desafio. Eu acho que essa é a melhor maneira de você motivar o seu aluno. Tente sentir no seu grupo que desafio seria o melhor para eles. E crie esse desafio. Tem Olimpíada, tem gincana, tem projeto, tá? Tem feira cultural, você pode fazer uma feira cultural dentro da sua sala, não precisa ser uma feira cultural na escola. Tem muitas coisas que você pode fazer para desafiar o seu aluno. Isso é uma maneira de motivá-lo e de ver que ele está ainda, né, progredindo. Não houve uma estagnação. É claro que esse platô, ele é real, tá? Ele não é fictício, certo? Porque o aluno, depois que ele atinge um certo nível, ele já estudou a gramática, ele já conhece a língua, ele já fala de alguma forma, né? Então, ele tem a sensação de que ele está nesse platô. Então, cabe a você trazer esse desafio como motivação para ele. Certo? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, eu vou tirar aqui a página, tá? Então, agora estamos aqui com uma visão mais ampla de vocês, né? Reapareceu, né, seu Lázaro? Ficou escondido aí, né? Bem, lembrem... Eles não gostam de aparecer, professor. É verdade. Lembrem. Somos tímidos. Lembrem que eu vou converter o vídeo, tá? Então, eu vou interromper aqui a nossa gravação